Bem-vindos ao nosso último vídeo da nossa série Armazenador de Energia por conta do nosso flywheel, o nosso volante de inércia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os detalhes construtivos. Até então eu tenho falado com vocês da importância de utilizar materiais compósitos, tanto a fibra de vidro quanto a fibra de carbono, e cheguei a comentar também com relação ao aspect ratio, digamos assim, a relação geométrica que esse disco, que esse volante de inércia deveria ter para que a gente possa otimizar a energia desse sistema. Olha que interessante, lá atrás nós chegamos a comentar sobre densidade energética em termos de volume. Aqui agora nós vamos falar em termos de energia específica, que seria a nossa energia dividido pela massa total. Com isso, fazendo as devidas ponderações matemáticas, nós encontramos que essa energia específica, ou seja, a energia em função da massa do equipamento, ela está relacionada por uma constante K, o nosso tensão de tração, que é o nosso sigma, e também a densidade do material, ou a massa específica do material. Esse K está relacionado ao que a gente chama de fator de forma. Nesse desenho aqui de cima e nesse desenho de baixo, a gente vê que o pessoal modificou apenas uma massa aqui no raio externo e isso por si só já muda esse fator de forma K e adiciona uma quantidade energética maior no sistema. Fazendo uma breve comparação, por exemplo, as diferentes formas, se nós tivermos um disco sólido simples, então temos um fator de forma de 0,6. Agora, se nós for possível dimensionar um disco perfeito, parecendo um disco voador, que é dessa forma que eu estou mostrando para vocês aqui no desenho, isso seria um disco capaz de distribuir toda a carga, toda a força, toda a pressão durante a rotação, a força centrífuga, uniformemente nós teríamos então um fator de forma perfeito, um fator de forma 1. Esse sistema nós conseguimos extrair a máxima quantidade de energia. Se nós tivermos apenas um aro, ou até mesmo um aro com um disco da forma que está apresentado aqui em cima, seria algo caminhando a uma otimização de geometria, uma geometria perfeita, podemos dizer. Como eu comentei lá atrás com vocês, a gente consegue determinar a máxima velocidade de operação em função da tensão do material. Então, essa tensão está associada à densidade, ao raio e à velocidade. O que a gente pode fazer é utilizar material compósito para levar essa tensão de ruptura, por exemplo, utilizar Kevlar, fibra de vidro ou fibra de carbono, dessa forma que a velocidade tangencial está intimamente relacionada à propriedade desse material, como eu apresento aqui para vocês. E olha que interessante essa tabela aqui embaixo. Nós temos um sistema armazenador utilizando flywheel, cuja massa é de 600 kg, a energia armazenada é de 92 MJ, uma energia equivalente armazenada em kWh de 26. Se a gente pega, por exemplo, o volante de inércia de uma locomotiva, ele pesa cerca de 3 toneladas, ele roda uma velocidade de 8.000 rotações por minuto e ele armazena 33 MJ ou 9,1 kWh de energia. Comparando esses dois, nós temos muito mais massa no volante de inércia da locomotiva do que nesse sistema otimizado. Ou seja, o pessoal adotou a ideia de reduzir a massa, aumentar a velocidade e aumentar o raio para conseguir tirar mais energia, e a gente consegue aqui realmente cerca de 3 vezes mais energia nesse sistema. Comparando, por exemplo, com uma bicicleta que tem cerca de 1 kg, um diâmetro de aproximadamente 1 metro e roda uma velocidade de 150 rotações por minuto, nós temos só 18 joules. Então nós temos que saber exatamente qual o tipo de sistema que nós estamos nos referindo quando falamos volante de inércia para aplicação em sistema elétrico. Então até então nós sabemos que precisamos rodar mais rápido e ter um raio maior. A limitação disso é qual? Ter um material que suporte toda essa velocidade de rotação. Além disso, processo de fabricação bem controlado. Quanto maior a velocidade, maior a probabilidade de termos uma massa desbalanceada e precisamos balancear esse sistema porque a vibração pode acarretar problemas graves de operação nesse sistema e falhas prematuras. Um segundo limitador que nós temos nesse sistema também é o torque máximo. O torque máximo está associado à capacidade de potência desse sistema em si. A gente pode fornecer potência lentamente para o sistema e acelerar ele lentamente. Lembra da nossa equação do tempo de resposta? O nosso tempo de resposta era inversamente proporcional ao torque.
O nosso torque máximo de eixo, sem que o eixo quebre, está associado ao tempo de resposta. Então eu consigo drenar mais potência se meu eixo for parrudo o suficiente para conseguir frear toda aquela massa, toda aquela energia. E esse dimensionamento mecânico que está relacionado à potência efetiva que eu consigo drenar ou que eu consigo fornecer ao meu armazenador de energia do tipo flywheel. Lembrando que esse torque aqui está relacionado também à máxima tensão de cisalhamento. Aqui nós estamos falando do material do eixo que acopla ao volante de inércia, muitas vezes relacionado, por exemplo, ao eixo da máquina elétrica. E nós temos também o raio do eixo. Então, aumentar o diâmetro desse eixo, o diâmetro que de fato transfere o torque do volante de inércia para a máquina elétrica, a gente consegue aumentar o torque total desse sistema. Colocando em termos de variação de velocidade, nós temos essa equação aqui também. A partir dessas equações que eu mostrei para vocês, a gente consegue determinar o perfil tanto de aceleração, a potência máxima e a velocidade de rotação máxima. Isso também eu passo para vocês a título de informação. A potência máxima ela está associada ao cubo do raio, lembrando que esse raio aqui é o raio do eixo, e a uma tensão de cisalhamento máxima, lembrando que isso também é do eixo. Então, com isso, limita a nossa potência máxima permissível que a gente consegue tirar do sistema. E, é claro, não entra no equacionamento, mas a potência da máquina elétrica ela tem que ser compatível. E a velocidade máxima também desse sistema, com base nessas equações, a gente consegue definir. Lembrando que a energia está associada à velocidade ao quadrado e ao momento de inércia. Sendo o momento de inércia simplificado por mr ao quadrado, nós podemos fazer uma simples substituição, por exemplo, de determinar a energia armazenada em uma massa rotativa. Então, essa aqui seria a nossa energia total armazenada. Para isso, a gente faz justamente para mostrar de novo que depende da massa, mas depende do quadrado, do raio e da velocidade. Considerando a energia específica, ou seja, a densidade energética, que foi o que a gente falou lá em cima, pego a energia e divido pela massa, o nosso valor estaria intimamente relacionado a meio de R ao quadrado e ômega ao quadrado. Então, eu posso ter, sim, uma energia maior, adicionando mais massa, mas a energia específica independe da massa. Depende mais do nosso raio e da nossa velocidade. A energia específica volumétrica, simplesmente nós consideramos aqui uma densidade, e a nossa tensão agora ela pode também ser considerada como a nossa densidade, velocidade e o raio ao quadrado. Fazendo as devidas substituições, nós temos que a energia cinética máxima que a gente consegue nesse sistema está relacionado justamente à propriedade do material, que é a sua tensão de ruptura. Isso dado em volume e dado em massa, nós consideramos a densidade do nosso material. O que é importante, todo esse equacionamento que eu apresentei aqui para vocês foi porque eu estava considerando o momento de inércia igual a m vezes r ao quadrado. Então, com isso, apareceu esse meio aqui, que é em função dessa equação aqui em cima de energia, mas se o nosso momento de inércia tiver um formato diferente a uma massa girando, então nós temos também um fator K, que esse fator K ele mede de fato a eficiência que a resistência do material é utilizado. Ou seja, o nosso K sendo 1 seria um formato ideal, e esse formato ideal seria esse formato cônico que eu apresento aqui para vocês. Essas equações, de certa forma, elas são totalmente contraintuitivas, né? A maior energia ela não está associada a um disco maciço de metal. Na verdade, ela está associada a um material leve com elevada tração, por exemplo, a fibra de carbono. Na prática, o que a gente consegue mais próximo disso aqui é um fator de forma de 0,8 e contrasta com o flywheel, por exemplo, de turbinas a gás. Comparando algum desses fatores de forma, assim como eu apresentei na tabela lá em cima, fica aqui a título de curiosidade, quem quiser acessar o material. Apenas a título de curiosidade, com o desenvolvimento desses compósitos, foi possível armazenar energia na ordem de 3,6 vezes 10 elevado a 10 joules de energia. Isso significa algumas horas de operação. Então, nós temos uma característica interessante aí, fibra de vidro versus a fibra de carbono. Não cabe a nós entrar muito na discussão qual que é melhor em relação à outra. Todas têm a mesma resistência, mas uma suporta mais uma direção de cisalhamento do que a outra. Então, essas são as diferenças. Então, na hora que estiver fabricando, é importante considerar a direção de laminação de cada uma dessas fibras para atingir o resultado esperado. A energia útil de descarga ela também está relacionada à velocidade que eu consigo extrair ou fornecer energia,
ou seja, nem toda a energia armazenada ela pode ser utilizada na descarga. Para isso eu considero um S, que seria a razão entre o mínimo e o máximo de velocidade de operação. Se a minha máquina estiver rodando a 100 RPM, pode ser que eu não consiga extrair nenhum tipo de energia. Na hora que eu entro com a minha máquina elétrica, só as perdas já são suficientes para frear esse sistema. Então isso é importante. Então se eu tiver o meu sistema, eu posso calcular qual que é a energia que está nele, mas ainda assim nem toda essa energia eu consigo extrair. Aqui alguns exemplos do que seriam, por exemplo, os volantes de inércia. Nós temos aqui dentro ilustrado um volante de inércia montado com material composto. Nós temos os mancais aqui em cima e o sistema motor gerador. Isso aqui está numa câmara de vácuo. Esse está montado com mancais axiais e esse aqui do lado já está montado com mancais radiais. Então, nós temos também um sistema de transmissão para acoplar um motor elétrico compatível com velocidade e possa ser utilizado na rede. Nesse terceiro exemplo, ele já dá mais detalhes, utilizando um mancal magnético de levitação. Nós temos o volante de inércia aqui dentro da câmara, a câmara também utilizando vácuo. Nós temos o eixo para tocar a nossa máquina elétrica e aqui do lado as diferentes formas que um volante de inércia pode adotar, fazendo a comparação do fator de forma. A gente percebe que esse primeiro aqui ele tem um fator de forma 1, que é o ideal, mas na prática a gente não consegue. O que consegue é esse segundo apresentado aqui, cerca de 0,931. Sobre a nova geração de flywheel, o projeto ele prevê, de fato, um disco operando numa rotação mais elevada e ele, obrigatoriamente, está selado a vácuo. Utiliza também, muitas vezes, o sistema de levitação magnética para reduzir as perdas, utilizando mancais magnéticos ou mancais a ar e até mesmo mancais fluidodinâmicos. E, é claro, depende do material que for utilizado. Então, isso tudo é para que vocês tenham uma noção das tecnologias envolvidas recentemente no desenvolvimento de armazenador por volante de inércia. Nessa tabela eu apresento mais uma vez uma comparação entre diversos tipos de materiais, também fica como curiosidade para vocês consultarem. E vamos falar um pouquinho agora do arrasto aerodinâmico, que é justamente a necessidade da nossa câmara de vácuo. Se nós retirarmos toda e qualquer partícula de ar de dentro dessa câmara, nós conseguimos então reduzir qualquer tipo de arrasto aerodinâmico, qualquer tipo de frenagem que esse disco possa ter em função do atrito com o ar. Então, um volante de inércia, um flywheel, com um elevado valor de energia específica, é característico de uma elevada velocidade tangencial. Se ele roda muito rápido, ele com certeza tem perdas por atrito. E a gente pode calcular essas perdas através de umas constantes que relacionam a fluidodinâmica da interface do material rotativo com o ar, por exemplo. Esse CD ele relaciona com Reynolds. Reynolds é um número que relaciona tanto a viscosidade do fluido, no caso é o ar, como a dimensão do material em contato com o ar. Então nós temos um número adimensional que relaciona essa outra constante CD, e essa constante CD pode vir para esse equacionamento onde nós calculamos efetivamente qual que é a força de arrasto que freia esse nosso material. Então a ideia aqui, simplesmente também a título de informação, é vocês terem em mente que se nós não tivermos fluido, nós não temos força de arrasto, nós não temos força que vai tentar frear esse nosso sistema e nós não temos descarregamento. Então é um sistema relativamente simples, pois a partir do momento que você consegue selar em vácuo esse sistema, não há descarregamento. E é claro, há menos de perdas no nosso sistema rotativo, isso inclui os mancais.